Você sente algum incômodo quando está estudando, alguma dor muscular, e isso acaba atrapalhando a tua concentração e o teu desempenho nos estudos? Eu sou Alessandro Marques, criador do Coach de Concursos, e hoje eu estou aqui com a Paula Garcia, que é fisioterapeuta, professora de Pilates e proprietária da Fit Life Studio, desse espaço maravilhoso que a gente está aqui. Tudo bem, Paula? Obrigada, tudo jóia. E eu e a Paula aqui vamos te dar várias dicas sobre como você pode melhorar o teu desempenho nos estudos, melhorando a tua postura. Falando em postura, Paula, primeira questão é, existe realmente uma postura adequada, ideal, mais correta para estudar? Lembrando que a pessoa que geralmente estuda um curso particular, qualquer coisa, ela fica muito tempo sentada. 4 horas, tem gente que estuda o dia inteiro, mas tem gente que trabalha o dia inteiro sentada e ainda chega em casa à noite e tem mais um período de 3 a 4 horas, sei lá, sentado. Existe realmente essa postura? Sim, existe a postura adequada para se estudar, para se deitar, para assistir televisão, Ficar em pé. para ficar em pé, para se agachar. Enfim, existe sim uma postura adequada para se manter principalmente muito tempo sentado. E como que essa postura, ou essa postura inadequada, ela pode prejudicar o desempenho da pessoa? Ah, com certeza, né, Alessandro? Geralmente essa má postura, ela provoca muita dor, muito desconforto e ninguém faz nada bem feito se tiver com algum desconforto, né? Principalmente a dor. E aí é importante a gente trabalhar em cima disso, né? Trabalhar no que está provocando a dor, no caso a má postura, para que seu rendimento seja otimizado, né? E falando de dor, existem 2 dores que os estudantes mais reclamam. E eu sinto também, a dor na lombar, correto? E a dor na cervical. Por que que essas são as principais dores? Geralmente quem estuda tem essas 2 dores. Então, essas dores, elas são muito comuns, porque enquanto a gente está sentado, é o momento em que tem maior pressão, principalmente na região da lombar. Então, uma vez você já gerando essa pressão aumentada, numa posição inadequada, você vai ter como consequência dor. E algumas vezes até lesão. E a questão da cervical, da mesma forma, né? A nossa coluna, ela tem curvaturas que elas devem ser preservadas, né? Então, por exemplo, a lordose cervical e lombar, a cifose torácica, Que é a curva. exatamente. Algumas pessoas têm essa curvatura acentuada, outras têm retificadas, enfim. A gente tem que preservar essas curvaturas. Posteriormente eu vou mostrar alguns acessórios que vão auxiliar nessa posição adequada, né, para a coluna. E então, uma vez você de forma inadequada, isso gera um estresse na musculatura, ligamento, um estiramento, por exemplo, da cervical. Você está o tempo inteiro ou estudando com tablet ou mexendo no celular, que é muito comum, né? Muito tempo escrevendo, principalmente. Muito tempo nessa posição, ocorre um estiramento de musculatura, de tendão, de ligamento. Ocorre um encurtamento dessa parte anterior do pescoço, que é muito importante a gente trabalhar também. E algumas vezes, se não muitas vezes, esse mau posicionamento ele leva a desconforto nos braços, no caso da cervical, e nas pernas, no caso da lombar. Então, às vezes, a pessoa tem dor no cotovelo, mas ela está se originando lá na cervical, né? Então, a gente tem que sempre se policiar para preservar essas curvaturas e prevenir ou diminuir dor, lesão futura na própria coluna ou nos membros, né? Me explica uma coisa, por que que geralmente a postura adequada não é a mais confortável e por que a postura, né, que não é adequada, por exemplo, a gente tem mania de escorregar na cadeira, né, ficar assim, ou muitas vezes jogado em cima da mesa, de onde está estudando. Por que que essas posturas realmente geram um alívio e a postura correta, que é retinha ali, você na cadeira, ela gera um desconforto? É muito comum você se sentir confortável enquanto na má postura, na mal postura, porque a sua musculatura, seu ligamento, seu tendão está
estresse. A partir do momento que você corrige isso, a musculatura que está mais alongada, ela passa a ser encurtada. Então isso gera estímulo para o cérebro e aí ele responde, tipo assim, tem alguma coisa estranha, errada aí. Porque eu estou acostumado a te perceber assim, músculo alongado. Então, quando a gente corrige, gera estímulo, leva informação para o cérebro e aí vem a dor. Porque você está mudando o comprimento da fibra, do ligamento, do tendão, enfim. E aí leva esse desconforto. Ou seja, a pessoa ficou tanto tempo numa postura inadequada que treinou o cérebro a achar que aquilo era o certo. Correto. Exatamente. Por isso que gera desconforto inicial. Aí, num primeiro momento, por alguns anos, enfim, a pessoa se sente bem. Mas se manter nessa posição inadequada, vai gerar futuramente lesão, vai gerar dor. Então, é melhor você sentir esse desconforto se policiando, se corrigindo agora, do que tentar ficar mantendo naquela posição que a princípio parece ser ok, confortável isso, porque futuramente com certeza vai gerar uma lesão, enfim. Então, tem que se policiar sempre, tá? É melhor sentir. O que eu aconselho é o seguinte, você se corrige, eu vou te mostrar os acessórios legais para poupar um pouquinho a musculatura responsável por essa postura. Legal. E aí, sentiu um pouquinho de dor, aquilo está te atrapalhando na concentração, levanta, vai tomar uma água, vai conversar com seus pais, brincar com seu cachorro, papagaio. Então, assim, sai um pouquinho daquela posição que é a correta e que no primeiro momento te gera desconforto, porque aí você vai treinando a sua musculatura, vai prevenindo lesões futuras, articulares, musculares. Bacana você falar da questão da pessoa levantar, né? Geralmente a gente sempre dá uma instrução para os nossos alunos, que é a dica para você ir de casa também, que geralmente a pessoa que estuda, ela não fica muito tempo sentada, ela faz uma pausa entre 30 a 50 minutos no máximo, que fica ali sentado, porque o combustível do cérebro é o oxigênio. À medida que a pessoa fica muito sentada, a circulação reduz, menos oxigênio no cérebro, vem o sono, começa a bocejar demais. Então, cada um tem um tempo, a gente fala entre 30 e 50, pessoas mais agitadas 30, pessoas que já têm um ritmo de estudo maior 50. Então, quer dizer que esse levantar não faz bem só para a mente, faz bem para o corpo também. Sim, com certeza. Além de fazer aquele bem momentâneo, né, saiu do que está gerando estresse, e aí você agora vai se sentir bem, você gera um bem futuro também, né? A sua concentração vai ser maior, vai ser melhor. Então, nesse meio tempo, nesses intervalos, é legal você alongar, você deitar, ficar numa outra postura que não a que você estava, numa outra posição, para até mesmo mudar um pouquinho o foco e daí você já voltar com mais disposição, com mais ânimo, enfim, e render melhor esse estudo, né, o seu trabalho, enfim. Bacana, então já fica mais uma dica aí para você. E agora, quer dizer, a Paula, ela vai dar 2 dicas importantes para você. A primeira sobre como você pode sentar da forma correta e vai dar várias dicas com relação até acessórios que você pode utilizar. E depois, algumas dicas de alongamento. Pode ser? Combinado? Combinado. Então, vamos lá. E agora, vamos para a postura correta na hora de estudar. Quais são as dicas, Paula? Vamos lá, estou notando aqui que você já fez várias adaptações. Isso. Aqui a gente tem uma mesa, uma cadeirinha, colocamos um notebook aqui, que é muito próximo da realidade de quem está estudando. Primeiro, fala o que tem de diferente na cadeira. Vamos lá. Não, então, é interessante a gente ver esse conjunto, né? Indispensável, mesa, cadeira, são os principais. O ideal é que os meus joelhos fiquem a 90 graus, minha coluna fique recostada completamente, meus cotovelos fiquem a 90 graus, tá? Para que eu ficasse na altura, pelo menos próxima ao ideal, eu coloquei uma almofada, acessório que vocês têm em casa. Na lombar, eu coloquei um rolo feito com toalha. Depois eu posso explicar a vocês como se faz, mas a princípio você dobra a toalha de comprido, faz o rolo e mantém esse rolo
ele esteja de 90 a 120 graus. Como eu coloquei esse apoio à almofada, meus pés saíram do chão. Fiquei com os pezinhos balançando. Aí eu peguei, pega pra mim, por favor, Alessandra. Eu peguei 2 vasilhinhas da minha mãe lá em casa. Eu estou mostrando para vocês acessórios que vocês podem se virar em casa, ok? Mas você pode pegar tijolo, você pode pegar caixa de sapato, tudo depende da sua altura, caso você seja baixinho, né? Então eu peguei essas 2 vasilhinhas e envolvi com durex também para elas ficarem juntas. Põe para mim, por favor. Então eu vou pisar nessas vasilhinhas, ok? Está 90 graus. E agora eu vou prestar atenção na minha distância entre o computador, entre a mesa. É legal que a mesa esteja mais próxima de você. Eu não tenho muito espaço aqui, mas aqui já deu para dar um jeitinho. Então, o monitor vai ficar aproximadamente a um braço de distância, tá? O teclado próximo também, mantendo os 90 graus de cotovelo e dando suporte. A mesa tem que dar apoio para os seus punhos, no antebraço. Então, a forma de digitar correta é com apoio de antebraço. E aqui a gente providenciou o teclado, Exato. porque o notebook ficou mais alto, porque né? Não como dá o para fazer notebook isso. mais alto, eu vou ter que projetar meu braço para frente. E isso vai levar dor, com certeza, lesão no meu ombro, cotovelo, punho. É muito comum sentir dor nos dedos também. Então, eu vou preservar essa posição neutra e vou trabalhar de forma a promover esse conforto, né, do seu corpo, para o meu corpo. As pessoas costumam estudar muito, por exemplo, assistindo videoaula e fazendo anotações. Então a gente tem um caderno aqui do lado, que é ideal para o caderno na hora de fazer as anotações. O ideal para o caderno é que ele esteja ou retinho ou um pouco para o lado, mas que permaneça, que possibilite, na verdade, o movimento apenas de dedos. Né? Muita gente escreve torto, movimentando o seu punho. Então é legal se policiar, mesmo que seja difícil, fazer um treinamento antes de estudar, porque o seu foco vai ser a correção, né? Então, mantendo o apoio de antebraço e punho e movimentando apenas os dedos, né? Para poder realizar a escrita. Correto? Muita gente sente dor depois escreve bastante. E, na verdade, quem escreve bastante tem que assistir o nosso vídeo sobre como fazer resumos para escrever o mínimo, para acesso ao nosso canal no Facebook, no YouTube, e não perder esse vídeo. Mas mesmo assim, fazendo resumos, palavras-chave, a gente passa o dia inteiro, acaba sentindo uma dor. Então, muitas vezes a dor não é proveniente de escrever demais, mas o movimento errado que é feito. Exatamente. Aquele movimento errado e continuado, né? Então... E na hora de fazer uma leitura, por exemplo, vou ler um livro, então, se não tiver o apoio, o suporte para o livro, eu posso, por exemplo, me desfazer do meu computador, deixo lá de ladinho, para um outro momento, e posso apoiar, improvisar esse apoio. Não tem nenhum problema eu manter segurando com as mãos mesmo, desde que eu mantenha os 90 graus de cotovelo, tá? Vou fazer vou grifar uma palavra, um parágrafo, vou fazer alguma anotação, ponho o livro de ladinho, grifo ali onde eu quero, tomo nota e reposiciono e volto, tá? Você também pode sustentar aqui, dependendo se o livro ou a apostila for dobrável, pode sustentar, mantendo a sua cervical, se preocupando sempre com a cervical e com os braços, tá? Desde que tenha o apoio adequado aqui para os seus antebraços. Muito bem. Eu adorei essa dica porque a gente sempre fala para as pessoas fazerem a mesma coisa o tempo inteiro. Então você lê, desce, faz uma anotação, leva, lê mais um pouquinho. Ou seja, isso mostra a congruência, né, do que a gente ensina para o aluno de estado mental e de estado físico também. O ideal é nunca fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Exatamente. Gera estresse físico, gera estresse mental. Exatamente. Corretíssimo, professor. Bem, vamos fazer uma revisão? Deixa eu ver se eu aprendi aqui. Então, com relação à postura, primeiro tomar cuidado, a cadeira tem que estar na mesma altura da mesa, vamos fazer um movimento, uma angulação de 90 graus, não, reta. Não, a mesa, cadeira não tem que estar a no cadeira mesmo não tem que nível estar que a mesa, não.
Teu braço tem que estar na O mesma antebraço, altura. exatamente. Braço na mesma altura. Exato. Os pés não podem ficar balançando, apoio 90 graus, e nem muito curvado para trás ou para frente. Lembrando da circulação, né? Coluna, dá para colocar o apoio, fazer a toalha, colocar ela como apoio para ela realmente ficar encostada, só que não encostada, né? Reta, encostada, mantendo a curva. Exatamente. Se o apoio for mais alto, ok, encostar a coluna, tá? Pode encostar, porque o rolinho também vai estar dando esse suporte ali. Mas aqui no caso, só o fato de eu colocá-lo já me permitiu manter na posição adequada, sem necessariamente ter um encosto aqui. Isso já vai ajudar bastante. Monitor na altura dos olhos, Exato. um braço de distância, pelo menos, né? Exato. Na média. E na hora de que for escrever, procurar mexer mais os dedos do que a mão, do que o braço na hora de escrever. Exatamente. E na hora de fazer a leitura, também manter a leitura o máximo possível no nível dos olhos. Aprendi? Certíssimo. Tem uma ótima professora aqui. Imagina. E agora, então, vamos para as dicas dos exercícios que o pessoal fazer na hora das pausas. Ótimo, vamos sim. Bem, próxima dica. Então, pessoal, aqui agora vão alguns exemplos de alongamento, de exercícios para vocês fazerem ao longo dos estudos, né, nesses intervalos importantes necessários, ok? Então, aqui vai alongamento de pescoço, a parte anterior, porque como a gente fica muito tempo com a cabeça para baixo, né, a gente vai fazer o alongamento para a direção oposta. Então, vamos colocar uma mão sobre a outra e deixar a cabeça cair. E vão contar de 1001 até 1030. Isso equivale a aproximadamente os 30 segundos necessários para o alongamento, ok? Então, põe a mão, deixa a boca um pouquinho aberta e conta até 1030. Depois, gira a cabeça para um lado e as mãos para o lado oposto, deixa a cabeça cair também lá atrás. Todos os alongamentos até 1030. Por outro ladinho, vocês podem fazer isso 3 vezes, ok? Fez essa sequência, dá uma descansada, repete 2 vezes, beleza? O outro alongamento é para membro superior, né? A gente puxa bem o braço, também fica 30 segundos, faz para um lado, tudo que fizer para um lado, faz para o outro, obviamente. E em seguida, alonga o punho. Palma da mão para baixo, voltada para você, faz para o outro lado e depois palma da mão voltada para frente. Lembrando de pegar o polegar também. Para facilitar essa pegada, dobra o cotovelo, apoia os dedinhos e puxa. Estica o braço e puxa também 30 segundos. E repete para o outro lado. Também 3 sequências dessas. Bom, agora é um exercício simples também. Você encosta o seu corpo na parede, lembrando de respeitar a curvatura, deixar um espaço na lombar e na cervical. Encosta a cabeça e deixa a palma da mão voltada para fora. A ideia é sempre manter o braço encostado na parede. Vai encher o peito e vai voltar soltando o ar. Quando voltar soltando, murcha a barriga, contrai bem o abdômen. Vai enchendo, volta soltando. Ok? Podem fazer essa repetição, fez 15 vezes, descansa mais 2 vezes. Então, pessoal, esse exercício agora, ele vai fortalecer a parte posterior, tá? E alongar a parte anterior. E é legal a gente associar com a respiração do Pilates, enfatizando a expansão do tórax e na hora de soltar o ar, contraindo o abdômen, tá? Bom, vocês vão deitar, deixando sempre o espaço da cervical e da lombar. Vão encher o peito e subir o bumbum, o quadril, encaixando e subindo ao máximo. Vão contar até 5, contraindo bem os glúteos e o abdômen. Também podem fazer força com os braços para baixo, contra o chão. E vão descer encaixando. E relaxa. Enche o peito. Sobe soltando ar.
conta até 5, volta enchendo e solta. Enche de novo, sobe soltando. Desce enchendo e solta. Prontinho. Esses são os exercícios que vocês podem fazer ao longo dos estudos de vocês. Ok? Boa sorte. Boa sorte nos estudos e sucesso nos alongamentos também.